Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar agora a nossa disciplina de empreendedorismo. O tema 1 que nós vamos falar é empreendedorismo e a figura do empreendedor. Seja muito bem-vindo. Espero que vocês possam aproveitar o máximo desta disciplina. Vamos aprender alguns conceitos, algumas definições, para que fique muito claro as ideias sobre o que é empreendedorismo, o que é empreender. Nós vamos discutir algumas características aí, algumas ideias a respeito desta disciplina. Eu quero dizer que os meus contatos aqui permanecem. Vocês precisando podem entrar em contato comigo. Nós vamos iniciar agora a nossa aula. Vamos aprender aí alguns conceitos e algumas definições do que é empreendedorismo. Então, muito bem, pessoal. O empreendedorismo, ele tem a sua origem aí na reflexão de alguns pensadores econômicos aí do século XVIII, do século XIX, que eles tinham a ideia do quê? De que a economia em si, ela tinha força, ou ela era de certa forma refletida aí pela força de livres comércios que tinham ali e de concorrência. Então, o livre comércio é que dava força para a economia daquela época. Então, os pensadores econômicos eles tinham essa ideia. E daí que veio surgindo o empreendedorismo, porque o livre comércio e a concorrência disponibilizava de pessoas poder vender o seu produto, vender ali as suas ideias, deles poderem vender aquilo que eles mesmos fabricassem. Então, a ideia de empreendedorismo veio aí do século XVIII, do século XIX, por conta da força livre de comércio aí, tá? E aí nós podemos continuar falando de conceito e definição de empreendedorismo, que o empreendedor é aquele que toma iniciativa de empreender algo. Então, ele toma a iniciativa de empreender um negócio próprio, é aquele que sabe identificar oportunidades. Então, o empreendedor é aquele indivíduo que ele é criativo, que ele é inovador, que ele também estabelece estratégias para que ele possa empreender. Então, o indivíduo ele identifica oportunidades. Então, o empreendedor ele sempre está voltado e com os olhos atentos para ter novas ideias, para ser criativo. Então, o empreendedor ele toma a iniciativa de empreender. Uma outra situação é que o empreendedor ele tira os sonhos do papel. Ele toma atitude. O empreendedor ele tem sonhos, ele é visionário, mas ele precisa ter uma estratégia para tirar os seus sonhos do papel. Ele precisa planejar bem a situação. O empreendedor ele precisa conhecer o mercado que ele vai atuar. Não adianta nada a pessoa que quer empreender, que quer fazer algo novo, se ela não conhece o mercado que ela está atuando. Então, fazer por fazer, criar por criar, você ter uma ideia nova do tipo, vou abrir um salão de cabeleireiro, eu vou abrir uma barbearia, mas você não conhece o mercado que você vai atuar, você não sabe como que funciona a sua clientela, você não sabe, um exemplo, lidar com o cabelo, se você vai cortar, se você vai fazer a sua barbearia, você não sabe lidar com esse tipo de situação. Fica muito difícil, você não vai acabar tendo êxito. E, obviamente, você, de certa forma, não precisa conhecer, por exemplo, eu citei de cortar o cabelo, mas talvez você não precise conhecer de cortar o cabelo, mas você pode entrar com seu capital, com seu dinheiro, mas você tem que entender como que funciona toda a situação do mercado que você vai atuar. Tá? Então, o empreendedor ele tem que conhecer o nicho de mercado, ele tem que conhecer a área que ele vai atuar, mas também ele tem que tirar os sonhos, as ideias
e colocar ali em prática. Tira do papel e coloca em prática. Transforma em realidade. O empreendedor, ele de certa forma, ele assume os riscos para que ele possa ter sucesso e êxito e também começar o seu empreendimento. Uma outra situação é que nós vimos aí várias características, eu passei alguns conceitos para vocês, mas a essência do empreendedorismo, ela se resume em fazer algo diferente, em empreender e empregar os resultados disponíveis de forma criativa, de assumir riscos calculados e buscar oportunidades e inovar. Então veja bem que o empreendedor, ele não é mais do mesmo. Ele sempre quer fazer algo diferente. Ele sempre quer fazer algo inovador, algo criativo, algo que tenha a mente visionária. Então, ele vai assumir os riscos, mas os riscos são calculados ali. Ele vai buscar oportunidades. O empreendedor, ele busca inovar, inovação. Então, é algo diferente. E é aquela famosa frase, né? Quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Então, se o vento soprou diferente, você tem que não só buscar se proteger, ficar naquele mundinho. Você que tem a mente de empreendedor, ou quer ser um empreendedor, você tem que inovar, buscar coisas diferentes, você tem que construir coisas novas. Aqueles jargões famosos de se tem gente chorando, eu vou criar o lenço para a pessoa, eu não vou chorar junto, né? Em tempos aí de dificuldades, eu vou buscar estratégias novas aí. Em tempos de pandemia, eu vou fazer máscaras. Enfim, uma série de situações que a gente vê que muitas pessoas acabam ficando acomodadas, mas elas podem criar ideias, ter ideias novas, criativas. Nós estamos em um país onde muito se dá de pessoas com comércios em bairros, em vilas, né? E a gente vê pessoas sempre vendendo alguma coisa, sempre abrindo algum comércio, ou por necessidade, ou porque é criativa, mas o que nós não podemos ter é uma mente paralisada em barreiras de pessoas que falam que não vai dar certo, de pessoas que falam que está difícil e ficam acomodadas. Não. O empreendedor, ele tem ideias novas, ele é criativo, ele tira do papel os seus sonhos e transforma em realidade, assumindo os riscos calculados. Então, pessoal, em tempos difíceis, vamos ter ideias novas e criativas. Tá? Então, esse é praticamente o conceito e a definição aí do que é empreendedorismo, e nós vamos agora adentrar aí em algumas características do empreendedor. Então, eu quero continuar falando aí sobre a figura do empreendedor, e nós vamos ver algumas características do perfil do empreendedor. Então, muito bem. A primeira característica do empreendedor é que ele assume os riscos. A característica primordial é assumir os riscos. É arriscar conscientemente e ter coragem de enfrentar o desafio. Coragem, empreendedor. Enfrente o desafio. Ah, mas tem os custos. Ah, mas tem o aluguel. Ah, mas tem os funcionários. Ah, mas tem a minha empresa que não me deixa ser criativo. Porque nós podemos ser empreendedores dentro das nossas empresas, dentro da onde nós estamos trabalhando, e nós vamos ver isso mais para frente. Mas o empreendedor, ele assume os riscos. Ele não vê os desafios e para nele. Ele escala os desafios. Então, a primeira grande característica do empreendedor é assumir os riscos. Outras características que nós podemos ver, o empreendedor, ele identifica oportunidades. Então,
as oportunidades que o mercado oferece. Então, o empreendedor ele é curioso, ele é atento às informações. Então, poxa, tá tendo esse tipo de problema, de demanda em tal lugar. Eu vou ver nisso uma oportunidade. Ah, mas na empresa onde eu trabalho está defasada nessa parte. Então tá aí uma oportunidade para mim se destacar e fazer um empreendimento. Então o empreendedor, ele identifica oportunidades. Ele sempre está atento para que ele coloque as suas ideias em prática. Outra característica é conhecimento, organização e independência. Então o empreendedor ele tem domínio sobre o seu ramo de negócio, tá? Ele é aquilo que eu falei no início, não adianta você querer fazer algo novo, criar algo novo, se você não domina o mercado que você vai atuar, se você pelo menos não conhece, se você tem que pelo menos conhecer o mercado que você vai atuar. Talvez você não tenha um domínio 100%, até porque você está criando algo novo, mas você precisa estudar, você precisa planejar bem e ter o domínio aí, de certa forma, inicial do conhecimento para que você possa fazer um novo empreendimento. O empreendedor ele possui senso de organização, então ele utiliza os seus recursos de forma racional. O empreendedor ele tem que ser organizado, não adianta querer abrir algo de forma desenfreada, não adianta você começar um empreendimento por conta de que, por empolgação, não. Você tem que utilizar os recursos de forma racional, é isso que eu tenho para gastar, esse é o meu orçamento, então eu vou começar aos pouquinhos, eu vou começar de forma estratégica, de forma onde seja organizada. E nós vamos ver que o empreendedor ele precisa muito disso. Às vezes você se torna empreendedor por conta das necessidades mesmo que a situação oferece. Quantos nós vemos de pessoas perdendo o emprego e por necessidade ela teve que abrir um comércio, ela teve que trabalhar com algo próprio por conta da pressão que ela sofreu, por conta do desemprego, e ela acaba se tornando um empreendedor por conta que não deu tempo de ser organizado. Mas nós temos que ter ali um senso de organização para aquele que quer ser um empreendedor. O empreendedor ele tem que determinar seus próprios passos, tá? Ele deve ser livre. Então, não escute pessoas que vão te desmotivar. Não fiquem perto de pessoas que só colocam dificuldades, só veem problemas. Ande com pessoas que veem solução, que te apoiam, que te auxiliam. Nós sabemos que às vezes a própria família nos coloca para baixo quando nós pensamos em algo novo, em algum empreendimento, ou até no trabalho em si. Olha, não vai dar certo isso, olha, você está pensando em crescer nessa área, mas olha, não ande com pessoas assim. Determine os seus próprios passos, tá? O empreendedor ele deve ser livre. Ele tem que determinar os seus próprios passos. É óbvio que é interessante nós ouvirmos pessoas experientes, pessoas que pensam positivos. Isso é muito importante, mas seja livre, tá, pessoal? E aí, eu quero continuar falando de algumas características do perfil do empreendedor. Para a gente finalizar essa parte de característica do empreendedor, o empreendedor ele toma decisões, ele tem que decidir corretamente. É legal que aqui na imagem tem a seguinte pergunta: você toma alguma coisa para ser feliz? A outra pessoa responde: sim, decisões. É importante o empreendedor tomar decisões. Ele tem que decidir corretamente. Não adianta ficar estagnado sem tomar a decisão correta, porque vai surgir as dificuldades no começo, vai surgir as barreiras, vai surgir os ventos contrários, mas você tem que decidir. Tome a decisão, planeje e decida corretamente. Uma outra situação
de liderança, dinamismo e otimismo. É do empreendedor nunca querer se acomodar, sempre querer inovar, sempre tomar a frente, ser dinâmico nas suas ações, nunca ficar parado. Se você tem um nicho de mercado para atuar, atue, mas seja dinâmico, sempre traga ideias novas, situações novas, porque o mercado de trabalho, o mercado, o ramo aí, de qualquer área que você vai atuar, sempre vai vir com ideias novas. Então nunca fique acomodado, sempre traga coisas novas. Outra situação, planejamento e plano de negócios é definir objetivos, orientar tarefas e planejar. É a questão do planejamento que eu falei, você planejar muito bem aquilo que você vai fazer, planejar muito bem os seus empreendimentos, definir objetivos. Olha, no primeiro momento eu quero traçar essa meta e essa, depois que eu atingir essa meta, eu vou começar a crescer, a subir o patamar, a continuar a situação, eu vou orientar as tarefas e eu vou planejar muito bem. Outro fato, os fatos devem ser encarados de maneira objetiva, ações concretas, reais, mensuráveis. Então, você tem que agir de maneira objetiva. Se você ficar floreando muito, eu vou isso, aquilo, primeiro seja objetivo para empreender. Tem ações concretas, tem ações reais que são alcançáveis a princípio e que você consiga mensurar muito bem aquilo que você vai abrir ou vai comercializar, tá? E o empreendedor, ele tem um tino empresarial. O que é ter o tino empresarial? O empreendedor, ele tem essa característica de ter a intuição, o faro empresarial ali. Então, na verdade, de todas as características que eu falei, o empreendedor que tem um tino empresarial, praticamente ele engloba todas essas características. Então, nós vemos pessoas que você fala, poxa, essa pessoa é empreendedora, ela tem ideias, ela é criativa, ela tem liderança, ela planeja, ela toma decisões. Então, o empreendedor também tem um time empresarial. Mas o que eu quero dizer com todas essas características? Talvez você tenha todas, talvez você não tenha nenhuma, talvez você nunca parou para pensar e planejar isso. Mas você pode desenvolver essas características. Você pode planejar. Aliás, você está estudando e esta disciplina é para que você comece a pensar como um empreendedor. Talvez você não queira ser um empreendedor, não queira abrir um comércio, não queira abrir algo próprio, ou alguma situação, ou investir em alguma coisa, mas talvez você pode ser um empreendedor na empresa que você está, criando ideias novas, planejando, ganhando o mercado da onde você trabalha. Eu digo o mercado global ali, a questão de cargo, de função, de querer crescer na empresa onde você está com uma mente empreendedora. Porque se você tem essas características, você pode sim desenvolvê-las dentro da sua empresa para se tornar um profissional de sucesso, um profissional com uma ótima carreira dentro da sua empresa. Tá? Então, essas foram algumas características a respeito do empreendedor. Eu quero passar para vocês agora os tipos de empreendedor. Nós temos aí, nós temos alguns tipos de empreendedor, eu quero passar rapidamente para vocês. Nós temos o empreendedor nato, que é aquele que reúne características que o tornam bem-sucedido. Então, aquele empreendedor, como eu acabei de falar, ele reúne características ali que você fala, poxa, essa pessoa é um empreendedor nato, ele é bem sucedido. Nós podemos ver vários exemplos aí de homens empreendedores, os famosos aí, Abílio Diniz, Silvio Santos, nós vemos ali que são empreendedores natos. Então, ele reúne características que o tornam bem sucedido. Nós temos um empreendedor que aprende, que é inesperado, que se depara com uma oportunidade de negócio. Aí eu citei aquelas pessoas que perdem o emprego e, de certa forma, de forma inesperada, ela tem que
que criar alguma coisa para que ele tenha o seu sustento e aí ele acaba se deparando com uma oportunidade de negócio, tá? É aquele empreendedor que aprende. Nós temos o empreendedor corporativo, que é o intraempreendedor. Esse intraempreendedor, ele trabalha de olho nos resultados para crescer no mundo corporativo. É aquilo que eu disse. Você pode não ser um empreendedor de querer abrir um negócio próprio, mas você pode ser um intraempreendedor. O intraempreendedor é o empreendedor corporativo. É aquele que trabalha para crescer no mundo corporativo, para crescer na sua empresa, para crescer na sua área de atuação, para crescer na sua carreira profissional. Então ele trabalha de olho nos resultados para crescer no mundo corporativo. Esse é o intraempreendedor, tá bom, pessoal? Nós temos o empreendedor serial, que cria novos negócios, ele é apaixonado pelo ato de empreender. Quantas pessoas nós vemos que, nossa, ela abriu um comércio ali, ela criou outra situação ali, ela sempre está abrindo um negócio novo, sempre tem ideias novas de negócios. Eu vou abrir algo financeiro para mim, eu vou abrir um outro ramo aqui de negócios. Ele sempre está tendo essa mente de criar negócios novos, tá? Ele é apaixonado por empreender. E aí nós temos o empreendedor social, que tem como uma missão de vida construir um mundo melhor para as pessoas. É aquele empreendedor que cria coisas para ajudar o próximo, para não pensando de forma financeira, mas ele cria um empreendimento de associação, de beneficiar o próximo. Então ele visa construir coisas para melhorias para o próximo. Eu vou abrir um restaurante comunitário para ajudar as pessoas. Eu vou abrir um bazar que seja beneficente para ajudar o próximo. Olha, eu vou fazer um centro de doações para que doações de brinquedos para crianças. É um empreendedor social, tá? E aí nós temos o empreendedor por necessidade, que cria o próprio negócio porque não tem alternativa, tá? Eu falei um pouquinho do empreendedor que aprende, que se depara com uma oportunidade de negócio, e o empreendedor por necessidade é o que cria o próprio negócio porque não tem alternativa. Então, esse sim é mais pelo lado do desemprego, ou porque não tem mais esperança aí e fala, poxa, o que eu vou fazer? Não consigo emprego, não consigo nada, o que eu vou fazer? Por necessidade, eu vou vender algo, por necessidade, eu vou trabalhar em algum sistema, ele cria alguma alternativa, vou ser motorista por aplicativo, eu vou fazer alguma coisa porque é a necessidade. Nós temos o empreendedor herdeiro, que é aquele que herda algo da sua família, e aí ele recebe logo cedo a missão de levar à frente o legado da sua família. Então esse é o empreendedor herdeiro, tá? E aí nós vamos ver agora, para encerrar, os mitos sobre empreendedorismo. Quais são os mitos de empreendedorismo? Primeiro mito, empreendedores nascem feitos? Será que nascem feitos? Claro que não. Temos aí, nós falamos o último empreendedor familiar, né, que herda da sua família, mas ele precisa desenvolver as suas características de empreendedor, senão o negócio dele não vai para frente. Então, essa ideia de que empreendedores nascem feitos é mito. A realidade é que a sua formação depende da acumulação de habilidades relevantes, experiências e contatos. Isso sim é criar o empreendimento ou ser um empreendedor. Ele vai acumulando habilidades, ele vai acumulando experiências, contatos, para que ele possa ser um empreendedor, tá bom? O segundo mito, empreendedores não têm chefe, são completamente independentes? A realidade é que todo mundo é chefe do empreendedor. Eu falei que o empreendedor ele tem que ser livre, mas o empreendedor ele tem os seus chefes ali.
os clientes, o empreendedor tem os fornecedores, tem a sua família ao redor ali. Então, o empreendedor tem todos como seu chefe, tá? Essa é a realidade. Os outros dois mitos aí é que o dinheiro é o fator mais importante para montar uma empresa. Será? Nós podemos pensar que o dinheiro, como tem um exemplo aí, é como o pincel e a tinta para o pintor. Então, materiais, o dinheiro, no caso, que são materiais que nas mãos certas produzem maravilhas. Então, o dinheiro, ele não é o fator mais importante, tá? Mas ele é fundamental porque você precisa ter o dinheiro em si para que você possa produzir aí maravilhas, tá bom? O quarto e último mito: empreendedores são jogadores? A realidade é que empreendedores bem-sucedidos calculam muito bem os riscos. O que isso quer dizer de empreendedores que são jogadores? É aquele empreendedor que fala: eu vou meter as caras e vou ver o que dá. Não, você não é um jogador que, vamos ver, vou jogar a sorte e vou abrir um negócio. Não, um empreendedor bem-sucedido, ele calcula muito bem os riscos para que ele tenha êxito em seus negócios. Tá bom, pessoal? Eu quero encerrar esta aula com a frase de Thomas Edison: talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Você pode ter o talento para abrir um negócio, mas se você não transpirar, se você não trabalhar, se você não ralar ali pelo o seu negócio próprio, como eu falei, seja um negócio próprio ou seja um empreendedor, intraempreendedor de querer algo no ramo corporativo, algo onde você trabalha. Se você não transpirar, se você não trabalhar e não batalhar, você não vai ter êxito e não vai ter como se desenvolver aí. Tá bom, pessoal? E espero que vocês possam ter adquirido algumas informações aí. Ao final, vocês vão clicar no link que está no fórum e vão responder essas atividades. Eu separei 3 atividades para vocês. Não está aí na apostila. Como nós vamos ter uma aula próxima uma da outra, amanhã vocês já vão ter outra aula, então eu separei só 3 questões aí para a gente iniciar, para vocês responderem. Está tudo aí na aula que nós vimos hoje. A primeira: qual o conceito e definição de empreendedorismo? Eu falei no início desta aula, vai ser muito fácil de vocês responderem. A segunda questão: o que é ser um intraempreendedor? Eu falei um pouquinho a respeito disso, vai ser muito fácil vocês responderem. E a terceira: assumir riscos, é a primeira e uma das maiores qualidades do verdadeiro empreendedor. Cite outras 4 qualidades. Então vocês vão citar outras 4 qualidades aí de um empreendedor, tá bom? Também tem aí na videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã na nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus aí, bons estudos e até a próxima. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.